Olá a todos e obrigada por estarem connosco no programa Nova Vida, a nossa série de programas com o Dr. Lightman. Olá, Dr. Lightman. Olá a todos. Olá, Nitsa. O nosso tópico de hoje é muito especial. Levanta temor. É o dia do arrependimento, o Yom Kippur, é o dia mais sagrado do ano e hoje vamos levantar novas camadas neste dia com a ajuda do Dr. Lightman para podermos passar por este dia da melhor maneira, para podermos levar as nossas vidas a um novo lugar, a uma nova vida. Nitsa, por favor, começa a conversa. Nitsa, eu gostaria de começar com uma imagem de uma atmosfera. Eu lembro-me de um Yom Kippur muito especial, quando era jovem, 2 dias antes, houve aquele sentimento. Eu era secular, mas antes de Yom Kippur havia sempre aquela sensação de que algo especial se aproximava. Já começávamos a falar de quem ia fazer jejum, quem não ia, e outras perguntas relativamente a Yom Kippur. Quando o dia de Yom Kippur chegava, sentíamos que havia esta atmosfera sagrada. Toda a gente vestida de branco sentia como pureza, algo que queríamos sentir nos nossos corações. E também havia a sensação de que este dia era quando verdadeiramente sentia que estava perante esta grande força chamada o Criador, Deus, e tentava compreendê-lo e compreender o que é que eu podia fazer para ele gostar de mim. Eu lembro-me desta atmosfera ser algo profundo no coração quando íamos ter à sinagoga, porque naquele dia, quer fôssemos religiosos ou não, quase todos iam à sinagoga. As orações, as canções especiais, havia um sentimento especial. E portanto, hoje gostaríamos de falar acerca de Yom Kippur e entender o significado espiritual deste feriado. Talvez a primeira pergunta seja: qual é o significado espiritual deste dia? Dr. Leitman, mesmo quando eu estava na Rússia, eu costumava vir à sinagoga, que era em São Petersburgo, que era então chamado Leningrado, mas estava em Simchat Torah, no Sukkot. Porquê? Não sei. Porque todos iam. E eu ia também. Isso por um lado. E por outro lado, quando cheguei a Israel, era assim. Todos iam, isto, pronto, está relacionado comigo, embora eu não saiba. Eu queria pertencer. Portanto, também fui à sinagoga no Yom Kippur, especialmente à noite. É uma oração bonita, um serviço muito bonito. E quando eu, bem, vamos dizer desta forma, quando me tornei religioso, tentar manter o que está escrito no Shulchan Aruch, no livro de leis judaicas, aprendi todas as leis e todos os costumes. E portanto, isto era para mim a forma de viver, um ritual, um costume. Temos que o manter desta forma. Claro que havia todo o tipo de histórias à volta disto, das explicações, mas elas realmente não me comoviam. Eu ia mais porque tinha a ver com o meu povo. É a cultura, a fé, a religião do povo. E portanto eu ia com a sua religião. Ainda assim,
Tinha sempre perguntas muito sérias: porquê, como, qual é o propósito, qual é o significado das coisas. E isso foi o que me deu razão para pesquisar, até que cheguei à sabedoria da Kabbalah. E na sabedoria da Kabbalah, tal como agora a entendo, Yom Kippur é um estado espiritual especial na evolução do homem, conforme ele se desenvolve. Temos que o considerar não como um dia, mas como parte do ciclo do ano. Depois de um ano, nós fazemos uma introspeção, que são as Selichot, pedir perdão, já falamos sobre isso. E em Rosh Hashanah, no início do ano, decidimos que queremos um novo nível, um novo estado, mais elevado, mais limpo, mais sublime. E desta decisão, onde coroamos o poder da doação como o rei, o criador, o poder de amar como principal, através disso começamos a fazer cálculos se estamos realmente no poder da doação. Se todas as nossas qualidades, que em Kabbalah se dividem em 10 partes, 10 sefirot, se em cada uma destas partes temos algo que podemos corrigir e algo que não podemos corrigir, o que é que se passa dentro de nós? Porque precisamos de corrigir o homem, a alma. E a alma são todos os nossos desejos, que por agora estão corrigidos, queremos torná-los corrigidos. O homem corrige as suas ações ou a sua alma? Dr. Lightman, no nosso mundo, as ações são o que fazemos com as nossas mãos ou com as palavras que dizemos, mas a sabedoria da Kabbalah explica que este não é o caso. Não é suficiente, temos de corrigir a intenção. O que a pessoa realmente quer, o desejo no coração. Não é suficiente fazer algo, porque podemos fazê-lo, porque ficamos habituados a isso. E sabemos que os hábitos tornam mais difícil não fazer algo. E isto são coisas que talvez não façamos na vida. Porque ficamos habituados e já não são mitzvot a ir por hábito. A forma como fomos ensinados, faz, e agora fazemos automaticamente. E não podemos não o fazer. Porque, tal como outra pessoa é difícil fazer, para mim já é difícil não o fazer. E é por isso que não estamos a falar disso, mas da intenção. Porque em atos não há mudanças, simplesmente fazemos-lo. Mas na intenção, na nossa atitude para com algo, há sempre mudanças. O que quer que façamos, especialmente em relação a outras pessoas, ama o teu amigo como a ti próprio, é a grande regra da Torá. E temos que nos analisar a nós próprios. E portanto, o que acontece é que quando nos examinamos a nós próprios, vemos como podemos ou então não podemos amar os outros. Porque a força superior é o poder da doação e do amor. E o nosso objetivo é sermos semelhantes. E é por isso que precisamos de alcançar um nível de homem. Homem é aquele que é semelhante ao Criador. E portanto acontece que examinamos a nossa vida como
Se perguntarem a uma pessoa normal, onde é que encontramos uma máquina que me faça uma radiografia ou que me faça um teste? Não existe tal coisa. Podemos ir a um rabi onde nos testamos? Não. Temos que nos testar a nós próprios. E aí temos que ser como a nossa máquina de fazer radiografias. Temos que ter uma luz especial que nos teste. E chama-se a luz que reforma. Nós aprendemos. Estudamos Torá de uma forma especial, é chamada a Torá da verdade, ou a sabedoria da verdade, é um dos nomes para a sabedoria da Kabbalah, a verdadeira lei, a sabedoria da verdade. Quando estudamos, vemos quão maus somos e o que temos que corrigir, tal como se entrássemos numa máquina de radiografias. E isso afeta-nos? Claro que sim. Nós vemos, talvez os outros não o vejam, mas nós vemos. E depois de o vermos, é claro para nós o que temos de corrigir. E a Torá estabelece este reflexo de tal forma que nós vemos apenas aquelas intenções e apenas num determinado nível que temos que corrigir. E o resto não. O resto pode ficar para o próximo ano. E, portanto, o reflexo é apenas o que podemos entender de acordo com o nosso nível de desenvolvimento do trabalho certo. E então, chegamos a um estado em que do início do ano, Rosh Hashanah, passamos para estas radiografias, que são chamados os 10 dias de penitenciais, e eles agem de acordo com aquilo que temos que agir perante os outros, totalmente certo. Lembramos-nos aquilo que aprendemos em Rosh Hashanah, que o rei tem que ser o maior, ou seja, o criador, o poder da doação, a força superior, a força que envolve toda a realidade, com o seu domínio, é o poder da doação e do amor, e exige de nós que sejamos semelhantes a ele. E, portanto, estes raios-x refletem o nosso coração. É exatamente o que pretendemos para com as pessoas à nossa volta. Portanto, tem agora esta acumulação de raios-x. E então, o que é que fazemos com eles? Dr. Leitman, e então vimos com todos estes raios-x que fizemos nos 10 dias penitenciários, em que Malchut tem que ascender para Bina. Rani, o que é que estas palavras significam? Malchut é o desejo egoísta que ascende a Bina, o desejo da doação. E quão diferentes somos da doação, de amar os outros, de tratar os outros de forma favorável, de forma positiva, e não apenas para nós. Bem, eu realmente não entendi, Dr. Leitman. Reflete o nosso coração, mas não como preto e branco. Diz-lhe quanto branco tem e quanto preto tem. Rani, então o que é o preto e o branco? Dr. Leitman, o branco, digamos que tem alguma intenção de beneficiar os outros. Rani, isso é o branco? Dr. Leitman, certo. E o preto são intenções para si próprio. Intenções que pode corrigir para estar mais próximo dos outros. E então vemos o que temos para corrigir. E há muito para corrigir. Nietzsche é o trabalho pessoal do homem. O tratamento é o trabalho pessoal de cada um, embora esteja relacionado com os outros, porque a doação é para com os outros. O tratamento certo, mas através dos outros para o Criador. Porque do amor ao homem para o Criador. É o inclusivo, não é algo fora das outras pessoas.
Portanto, se nós queremos que todas as pessoas e queremos alcançá-las a todas e descobrimos esta força integral, geral, esta força que inclui tudo, chamada ao Criador, é assim que o descobrimos nos nossos vasos. E esta é a razão pela qual precisamos de ver em Yom Kippur, especificamente para nos atrairmos para o amor aos outros e sair para fora de nós próprios tanto quanto podemos, mesmo do povo de Israel para todo o mundo. E esta é a razão pela qual em Yom Kippur lemos o livro de Jonah. Nitzan, um segundo antes disso, eu tenho uma pergunta. Digamos que eu não posso controlar o meu comportamento, tratar o meu amigo bem, mas no meu coração eu não posso suportar esse amigo, mas eu não posso mudar o meu coração. Posso mudar as minhas ações, mas não o meu coração. Então o que é que eu faço com isto? Dr. Lightman, isto é tudo aquilo que se trata. E isto é o que a Torá exige, que corrijamos o coração. Mesmo Ibn Ezra escreveu acerca da Torá que todos os mandamentos são para corrigir o coração. Ações sem o coração não valem de nada. Nietzsche, então o que é que fazemos com isso? Dr. Lightman, a natureza, o Criador, que é Deus em Gematria, semelhante à natureza, este sistema gigante da criação, o que se conta ali são apenas as nossas intenções, não os nossos desejos. As nossas intenções por cima dos desejos. E como é que não comer no Yom Kippur vem para nos mostrar nisto? Dr. Lightman mostra-nos que temos que parar toda a recepção para o próprio e começar a doar em cima do benefício pessoal, doar aos outros. Eu não percebi, diz Oran. Eu passei por aqueles raios-x, eles mostram o que é branco e negro no meu coração, o que é escuro é aquilo que eu faço para meu benefício, o branco é aquilo que eu faço pelo benefício dos outros, e agora chego a Yom Kippur. Dr. Lightman, já chegamos a meio do programa. Não podemos falar tudo em detalhe porque só temos 15 minutos. Mas então, quando alcançamos isso, fazemos esta análise com os 10 Sefirot e os 5 discernimentos são a mesma coisa. Podemos contar 5 Sefirot ou então 10 Sefirot. É a mesma coisa. E Zerampin contém dentro dele 5 Sefirot adicionais. Ou seja, são 6 Sefirot ao todo. Então, o que é que eu estou a tentar dizer aqui? Esta é a razão pela qual no Yom Kippur temos 5 proibições. Não comer, não beber, não colocar óleo em nós próprios, não usar couro, não ter relações sexuais e não tomar banho. Ou seja, são 5 coisas que temos de não fazer, abstenções. E a maior parte das pessoas só fazem o jejum. Dr. Lightman, certo, então fazemos essas coisas porque paramos de receber. Para passarmos para a doação, para fazermos algo em favor dos outros, temos que fazer, temos que nos restringir, fazer uma restrição. A restrição é uma espécie de contração em tomar conta de nós próprios. Estamos a restringir os nossos desejos para nós próprios, as nossas intenções para nós próprios. Ora, para o nosso benefício, Dr. Lightman, certo? E o que é que significa fazer uma restrição, Dr. Lightman? É evitar usá-los. E isto é todo o negro que identificamos na máquina dos raios-x? Dr. Lightman, certo? Isto é toda a essência de Yom Kippur.
nós não começamos a trabalhar em forma de doação ainda. Mas este dia é apenas uma restrição em nós próprios, evitar receber algo para nós próprios, a não ser que passe através de nós para beneficiar os outros. Isso depois virá mais tarde. Mas em Yom Kippur fazemos a restrição. Não comemos, não bebemos, não tomamos banho, não colocamos cremes em nós, não usamos couro e não temos relações sexuais. Estes são símbolos de necessidades que a pessoa tem que fazer por si própria e mesmo assim evita. E como é que chegamos e a que é que chegamos? Chegamos ao ponto em que entendemos o que lemos no livro do profeta Jona, que é o principal em Yom Kippur. Jona descobriu que o mais importante e o mais especial que a pessoa tem na vida, apesar de ele ser um profeta, mas ainda assim olhamos para as dúvidas que o Criador lhe deu. Ele queria escapar à sua missão de dar aos outros, mas teve que o fazer, teve que concretizá-la. Teve que trazer a sabedoria da conexão, da doação, do amor a todo o mundo, ou seja, ao povo de Nínive. E essa é a razão pela qual em Yom Kippur aprendemos que temos que esquecer-nos de nós próprios, colocar-nos totalmente ao serviço, ao benefício dos outros. Primeiro ao povo de Israel e depois às nações do mundo. É isso que os cabalistas explicam. Esta é a nossa mensagem, a nossa missão, a nossa vocação, através da qual precisamos trabalhar. Quando decidimos acerca disso, quando concordamos acerca disso, saímos de Yom Kippur e começamos a corrigir-nos a nós próprios para ações de doação, que já são os feriados que seguem Yom Kippur. Eu lembro-me deste ênfase em Yom Kippur. Costumavam dizer que há transgressões que o Yom Kippur corrige, que são transmissões entre homem e Deus, e tudo o que tem a ver com homem e homem não se corrige no Yom Kippur. Ou seja, não podemos reconciliar-nos com Deus até nos reconciliarmos com os nossos amigos. Sim, temos que ir e pedir-lhes desculpa e isso tudo. Então o que é que significa que a pessoa não pode estar bem com Deus se não estiver bem com as pessoas? Dr. Littman, nós não podemos voltar-nos para o Criador se tivermos pessoas que magoamos no mundo. Não podemos doar ao Criador a não ser que o façamos através das pessoas. Essa é a lei do amor ao homem, ao amor de Deus, porque o Criador está oculto, descobrimos-lo apenas na medida em que damos às pessoas. É por isso que a sabedoria da Kabbalah também é chamada a sabedoria do oculto, ensina-nos como dar às pessoas, verdadeiramente. Para que depois disso, por trás dessas pessoas, descobrimos o Criador. Se não o fizermos, nunca vamos dar corretamente às pessoas. E, portanto, também nunca vamos dar ao Criador. E terminamos a nossa vida como se não tivéssemos feito nada certo. Portanto, por exemplo, digamos que eu magoei um amigo e quero reconciliar-me com ele. Mas não da forma como fiz antes, porque até agora podia ligar, encontrar-me com ela e tal, é Yom Kippur, não quero que fiquemos em maus termos. Sim, sim, isso é lindo. Por que que eu não lhe compro um presente e me perdoa? Porque é Yom Kippur e eu não quero que o Criador esteja aborrecido comigo e ficar em dívida. Quero fechar as contas aqui. Eu gritei-lhe, eu pedi perdão e diz que perdoa. Então o que é que quer? Quer uma prenda? Quer o que é perfume? Eu compro-lhe o que quiser, desde que me perdoe e até escrevo que me perdoa e leva esta nota ao céu e dizer, se alguém me disser alguma coisa eu mostro-lhes e digo, estão aqui as provas. Acha que isto ajuda?
Nietzsche, essa é a minha pergunta. Dr. Leitman, claro que não. Bem, agora já não temos tempo para falar destas coisas, mas eu penso que seja muito importante, porque não fazê-lo no próximo programa. Dr. Leitman, bem, pelo menos passamos desta forma, porque tentamos fazê-lo pelo benefício do outro. Então, o que é que significa Yom Kippur? O que é que vamos obter aqui, Dr. Leitman? Tentamos alcançar amor? Fazemos uma restrição e tentamos fazer tudo pelo outro. A nossa intenção, sem qualquer pensamento em nós, sem preocupação pelo que nos acontece. E isto é o que é exigido que façamos. Esta é a verdadeira doação. E isto podemos aprender apenas através da sabedoria da Kabbalah. Ora, no nosso tempo está quase a acabar. Gostaria de fazer um sumário aqui numa frase. O significado espiritual de Yom Kippur é, Dr. Leitman, introspeção. Fazer o escrutínio de quanto precisamos de fazer uma restrição em nós e de nos preparar para verdadeiramente alcançar depois deste dia atos de doação e amor aos outros e através deles do amor ao homem para o amor ao Criador. Este é um dia de introspeção. Oran, muito obrigada, Dr. Leitman, obrigada, Nietzsche, obrigada a todos por terem estado connosco. Até à próxima. Tudo do melhor.